Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio estou com uma deusa da fonoaudiologia que desceu lá do Olimpo da fono para trazer recursos terapêuticos profissionais em uma época que a fono estava engatinhando para que nós hoje pudéssemos voar. É com um prazer incrível que eu trago essa doutora maravilhosa, Eliane Campanati. Seja bem-vinda! Obrigada, Cleo, obrigada, Vinícius. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui falando nesse podcast, que vocês estão de parabéns com essa iniciativa. Eu vou falar um pouquinho sobre em que época que eu comecei a fazer a fonoaudiologia, numa época que não tinha nada, né? Quando eu era adolescente, em 1978, tal, querendo escolher uma profissão, não, eu quero cuidar de gente, sempre quis cuidar de gente. E aí eu falei, não, mas medicina não vai dar, não gosto de sangue, não quero. E aí já era abril, o vestibular era em dezembro, o que eu faço? Aí com uma amiga a gente viu, nossa, olha a fonoaudiologia, cuida de gago, olha que legal, não vê sangue, nada, então vamos fazer fonoaudiologia. Aí bora lá fazer fonoaudiologia, e fomos fazer. Então, em 79, eu prestei na PUC, na Unifesp e na USP, que era o que eu podia fazer, que minha mãe não deixava sair de São Paulo de jeito nenhum. Aí entrei na USP, fiz a primeira turma de 4 anos. Então, eu fiz o curso de fonoaudiologia de 80 a 83, os 4 anos, e eram só 15 vagas. A profissão foi regulamentada só em 81, vocês sabem, né? Então, era uma época bem difícil. Você acreditou na profissão? Quando você pensou em 78, começar a pensar em fonoaudiologia, isso é muito corajoso de sua parte. É importante que a gente sempre diz isso aqui, porque imagina você, quem hoje faz fonoaudiologia, está nadando numa zona de conforto, porque já está regulamentado, já tem conselho federal, já tem conselho regional, já tem tratados, já tem sociedade científica. Sociedade científica. Imagina você entrar numa profissão, numa graduação, você vai entregar anos de sua vida para uma profissão que não tem nada disso. Pois é. Mas fomos lá, firme e fortes, inclusive a nossa turma, essa turma que é a Quinta Fono USP, é uma turma que a gente se encontra até hoje, a gente faz encontros pelo menos uma vez por ano. De lá nós saímos, da minha turma saiu uma especialistérrima em implantes cocleares, que é a doutora Valéria Goff, que vocês podem entrevistar também, que ela também tem bastante história. Goff, venha para cá, por favor, queremos você aqui no nosso recreio. Na nossa turma, muita gente muito querida, também saiu a Midori Hanayama, que trabalha naquela Operação Sorriso, que leva aquelas estruturas em que vão os cirurgiões, as fonos, eles capacitam os médicos daquelas regiões bem remotas, então, assim, tem uma turma bem legal que saiu aí. E aí, assim, só para você ver o contexto, o primeiro curso de fonoaudiologia foi em 1960. 1960 foi o primeiro curso de fonoaudiologia com duração de 1 ano, que se chamava Curso de Ortofonia na Faculdade de Medicina da USP. Depois veio, em 62, o curso de fono da PUC de São Paulo. Depois a Universidade Federal do Rio, em 68 a Unifesp. Então, assim, hoje nós temos aproximadamente 112 cursos. Olha o crescimento que nós tivemos. Em 2015, nós tínhamos 79 cursos. E a Profono, ela começou com essa coisa de pouquinhos cursos de fonoaudiologia e fomos crescendo juntos com esses fonoaudiólogos que foram se formando e apoiando, e a Profono veio nesse contexto. Né? Deixa eu fazer um parênteses para dividir a história, porque, de repente, ainda temos aqui pessoas que podem estar nos escutando que ainda fazem fono, estão interessados em fazer. Eu já recebi até um feedback essa semana, que eu vou publicar, de um rapaz que falou que ele é acadêmico, que ele vê muitos caminhos da fonoaudiologia por meio do programa, então ele pode não conhecer a Profono. Então a Profono, pessoal, é a empresa que ela tem, né, que hoje é um site reconhecidíssimo, uma empresa que é uma indústria também, que cria, vende recursos terapêuticos
muito diversos. Mas vamos voltar um pouquinho. Você fez a faculdade na USP, isso foi a primeira turma de 4 anos, e quais foram, assim, as áreas que conquistaram o seu coração antes de você sair da graduação? Eu sei que lá não tinha, tipo assim, as 4 grandes áreas, isso veio depois de 96, mas o que estava tocando o seu coração na graduação? Gagueira, naquela coisa que eu entrei por causa disso, tanto que eu fiz especialização em gagueira com a professora Cláudia Andrade, e a áudio que eu fiz com a Carminha da Santa Casa, que eu fiz especialização em audiologia com a Carminha, Maria do Carmo Redondo, ela faleceu. Um amor, uma sumidade no assunto. Então, assim, saí com aquilo no coração. E com aquilo no coração também gostava muito de motricidade, fui trabalhar nos defeitos da face, onde começou a Profono. A Profono começou porque, assim, comecei a trabalhar nos defeitos da face lá por 83, e todos aqueles fissurados ali, a gente precisava dar orientação aos pais de que eles precisavam de bicos ortodônticos, mamadeiras ortodônticas, ao menos isso daí. E não tinha. E aí, como que não tem? Aí você manda procurar e não acha na farmácia, e não tem. Então, aí, foi uma luta danada para a gente conseguir consignação da Xuca Produtos Infantis Limitada. Eu não sei se ela existe hoje ainda. Mas aí, com muita luta, nós conseguimos a consignação dos produtos. Lá já estava assim, era incipiente aquela coisa, como assim não tem? Como que é essa dificuldade? Então, assim, aí a gente conseguiu a consignação, então os pacientes podiam, ali no hospital, levar as coisas que eles precisavam disso. Começou com isso, começou nos defeitos da face também, que eu trabalhava com Elisa Altman, muito querida, ela era minha chefe, e ela também começou com, eu comecei a ver que a gente tinha haltere labial e haltere lingual para trabalhar com chumbada de pesca. Então a gente falou, gente, o que é isso? É tóxico, né? A gente punha plástico e enrolava na espátula de madeira, e não sei, uma loucura. Gente, então era assim uma coisa, você fazia, mas como assim? Aí você estava lá no servidor, trabalhava nos defeitos da face, no servidor municipal, tudo isso em 83, 84, 85. Lá não tinha publicação, gente, a gente não tinha livro. Então, aí o que é isso? Gente, 85 faz 40 anos. Então, meu amor, aqui são as dinossauros da fonoaudiologia. Então, assim, então, gente, só para fazer um destaque, você prestou atenção que quando os halteres linguais, que são recursos assim tão comuns, né? Você hoje que é um acadêmico, ou você que entra num site na internet, lá está Profono, por exemplo, para comprar halteres linguais, as fonoaudiólogas precisavam fazer isso com chumbada de pesca. Chumbada de pesca com chumbo é altamente neurotóxico, né? A gente protegia com plástico, mas pelo amor de não dava, mas é real. Caramba, então, é surreal. Então aí você viu uma demanda repetida. Eu não vi. Quem viu foi o dono da Xuca. Então, assim, até eu agradeço muito, porque, assim, a gente não tinha, livro não existia, só a editora Pan-Americana que existia na Argentina. Então, não tinha livro, você não tinha produto, nada. Aí ele falou assim, gente, por que você não monta uma empresa? Então, agradeço ao Ciro, a fonoaudiologia deve agradecer ao senhor Ciro Augusto Rimão Machado, porque ele falou, monte uma empresa, porque você precisa fazer isso. E assim começou, pelo inconformismo das coisas, não dava para fazer isso daí, né? Aí, a gente agradece muito a ele, deixa eu ver, eu marquei umas coisas aqui para falar, para não esquecer. Em 86 surgiu a Profono. Em 86 a gente começou, haltere labial e haltere lingual. Eles são pioneiros que foram idealizados pela Elisa Altman, que é ela que usava isso daí. Então, você pode ver que é idealizadora. E começou um modelo de negócio, que pode ver, está no nosso site. Começou um modelo de negócio que era assim, poxa vida, foi ela que inventou? Então, direito autoral. Então, direito autoral a todos os nossos fonoaudiólogos, todos recebem direito autoral pelos seus produtos. Então, também começamos com esse, também tinha o chupetão, não sei se vocês não são da época do chupetão, a chupeta Big, que era da Xuca também, para exercícios que era o que a gente fazia muito, então, assim,
começamos com esse, e hoje a gente tem o nome de dispositivo para tratamento então a gente mudou o nome chupetão, mas começou com esses 3 produtos, Escape Scope. Em 1995, a Profono já estava com 31 produtos, e em 2025, hoje, a gente está com 166 produtos. Então, assim... E aumentando, né, Eliane? Quantos produtos? Repete, mas, por favor. gente, é muito... Quantos produtos, por favor? Hoje, nós estamos com 166 produtos. E produtos registrados na vigilância sanitária, e eu me lembro também que quando a gente foi autorizar a empresa para vigilância sanitária, tinha que ter um responsável técnico, que eles não queriam que eu fosse responsável técnico. Imagina fonoaudiólogo ser responsável técnico. Como assim? Como assim? Não, tem que ser um médico. Como assim? Então, assim, esse inconformismo, como que um médico vai falar sobre a nossa área do saber? Então, assim, não dá. Então, eu fui a primeira ou uma das primeiras que conseguiu ser responsável técnica pela produção de produtos para a fonoaudiologia. Então, assim, fico muito feliz. Foi uma luta também que a vigilância sanitária não queria o fonoaudiólogo como responsável técnico, mas eu bati pé firme, porque eu falei, gente, um médico não sabe mais do que a gente na nossa área. É a gente que sabe como... Então, a gente conseguiu. Então, eu sou responsável técnica pelos produtos. Foi uma conquista também. Então, foi tudo assim, tudo uma luta, né? Claro. Ou seja, esse é o munus, digamos assim, de quem é inovador. Né? Quem é inovador vai encontrar alguém que fala, mas nunca foi assim a partir de agora, pode ser. A partir de agora pode ser. Hoje a gente tem um lema muito legal, que foi, até agradeço o fonoaudiólogo Frank Pierre, que é outro que vocês podem entrevistar aí. Frank Pierre é maravilhoso, ele acabou, eu estou com ele fresquinho na cabeça, que a gente acabou de desenvolver um produto que ele fez também maravilhoso, que é o Vibros, não sei se você já ouviu. Conheço. E aí ele falou, Eliane, e aí ele me alertou, agora em 2025, Eliane, é um produto brasileiro, você tem que falar que isso é um produto brasileiro. E meu filho estava, eu tenho 2 filhos, um estava voltando do Canadá, e aí eles têm aqui, Proudly Canadian. Aí, juntando com o que ele falou, então a gente fez 4 slogans, e a gente está divulgando isso o máximo que a gente consegue. Produto orgulhosamente brasileiro, inspiração do Pierre. Produto orgulhosamente brasileiro, empresa orgulhosamente brasileiro, produto certificado em metro, e produto certificado Anvisa. Nem todos têm certificação em metro, mas a gente está tendo produtos mais sofisticados agora, que eles precisam também do Inmetro. Então, é uma empresa que tem, assim, certificação em metro, certificação Anvisa. Fica aqui um aviso para as pessoas que estão vendendo produtos para a saúde sem certificação. É sacanagem para o paciente, para o fonoaudiólogo, para todo mundo, né? Mas então, a gente hoje está com esses 4 slogans. Obrigada, Pierre. A gente tem também... Eu já convidei o Pierre pessoalmente para estar aqui. A gente não acertou a agenda, mas já fiz o convite para ele estar aqui. Deixa passar esse congresso. Deixa passar esse congresso que ele vem. É verdade. Ele está louco, ele está louco. A gente já conversamos sobre trazer o Franco para cá para falar, né, da experiência dele. Muito bacana vai ser ter o Franco aqui também. E é interessante você contar, porque nós falamos aqui antes de começar, que vocês têm aqui no Fono Recreio, muitos fonoaudiólogos que começam a falar de sua história como ou pesquisador dentro da universidade, ou como clínico. Mas você tem uma história diferente porque você foi empreender de uma forma diferente, né, para a indústria, para criar os recursos, profissionalizar os recursos, para que nós tivéssemos... Então, você teve um trabalho de generosidade, né, que você não pensou no seu consultório, você pensou nos fonoaudiólogos todos, a nova profissão, né, porque imagina, a profissão regulamentada em 81, você com a Profono em 86, né, e agora ainda mostrando, né, o amor pelo Brasil, o orgulho de ser brasileiro, trazendo esse monte de recurso com mais de 1.600 produtos à venda. Vocês todos acadêmicos de fonoaudiologia, fonoaudiólogos, devem conhecer essa empresa, né, porque, e dá assim, um lugar especial
E essa é a razão pela qual nós a trouxemos hoje, né? Porque ela merece isso porque ela acreditou na fonoaudiologia uma época em que, de repente, outras pessoas não acreditariam. Outros empresas falam, não, vou colocar dinheiro aqui, vou correr risco aqui, mas, de repente, amanhã, ela correu esse risco e por isso está aí com, né, se você começou em 86, então ano que vem serão 40 anos de Profono. 40 anos. 40 anos foram, olha, dá para... E mesmo tenho aqui, eu quero mostrar para vocês que eu já integrei a minha prática clínica a um recurso da Profono. Vou ver se aqui minha câmera aqui consegue focar. Olha aqui. Caneta condutiva. Isso, a caneta condutiva Profono. Muito de fonoaudiólogo, porque o próprio eletroestimulador se tornou um aparelho relativamente acessível e muitos fonoaudiólogos o compram, mas depois acabam encostados, porque de repente não conseguem ter esse monte de possibilidades que a caneta condutiva e suas ponteiras trazem. Então, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Olha, aliás, me ajuda aqui, eu vou mostrando e você vai falando aqui, Yane, tá? Olha essa ponteira aqui, galera, que diferente. Cilíndrica metálica. Isso. Conta pra gente como é que a galera pode utilizar isso aqui. Aí você vai trabalhar numa terapia multimodal, aí você vai fazer com pressão, estímulo frio e mais a eletroestimulação. Então, aí você usa a corrente que você quiser e você pode usar em regiões maiores, não só da face, você pode usar na região cervical. Então, assim, inúmeras possibilidades. Agora, eu vou deixar bem consignado. A Profono só existe porque muitos fonoaudiólogos são nossos parceiros. São idealizados, os produtos são idealizados pelos mais diferentes profissionais. Nós estamos juntos. Então, aí ele tem uma ideia, que nem, vamos pegar o Franco, teve o Vibros, vamos pegar Elisa Altman, que idealizou. Então, são assim, as pessoas... Qual é a minha especialidade? Ela é materializar o conhecimento da pessoa. Então, assim... Às vezes a pessoa faz uma pesquisa e está lá a pesquisa guardada, sem disseminar, sem materializar, e aí a Profono entrou a Profono, mas a Profono existe porque existem nossos queridos colaboradores lá dentro, que sem eles eu não sou ninguém, e nossos queridos fonoaudiólogos, porque a Profono é nossa, né? O que seria da Profono se não tivesse um monte de autor ali dentro? E você, com certeza, ligou uma luzinha aqui na minha cabeça, deve ter ligado na cabeça de outras pessoas também, quando você falou da Elisa Altman, com certeza, então, era o nome por trás do espelho de Altman, que muitos de nós temos no nosso consultório. O espelho. Espelho nasal milimetrado de Altman. Então, assim, todos têm uma história para contar e todos têm... A Profono é nossa, é da fonoaudiologia, né? Porque... Eu acho que eu não conheço nenhum fonoaudiólogo. Que em alguma das gavetas dos seus recursos terapêuticos em seu consultório não tenha um recurso da Profono. É um nome que assinar graduação. Na graduação. Eu preciso disso. Tem onde? Na Profono. Eu já tenho onde? Na Profono. Então, que gostoso ouvir isso. Top of mind, né? Dentro do Vinícius, eu vou te falar, fico muito feliz de ouvir o que você está falando, sabe por quê? Porque eu passei anos fazendo análise, anos, coloca anos, aí eu nem sei, já perdi a conta, para entender por que é que eu, que fui fazer uma faculdade para cuidar de gente, estava cuidando de uma empresa. Então, assim, eu tenho às vezes até vontade de chorar, porque assim... Mas você não dava tempo, existia um conflito de interesse, porque teve um tempo que eu ainda atendia e um tempo que eu não atendia mais. Por que eu larguei de atender? Porque eu falava, gente, como é que eu posso indicar um halter labial? Parece que ficava aquele negócio do patinho feio da fonoaudiologia. Parece que eu estou querendo ganhar dinheiro. E muita gente achava assim, Então, assim, depois de muito tempo que eu fui entender que, não, você não está atendendo diretamente, mas você, através da Profono, você atende muitas pessoas. Então, através... Exatamente. E assim, nós temos que tirar esse desconforto que existe dentro da área da saúde, de que ele é um sacerdote que pode falar de ganhar dinheiro. Gente, foi assim, eu me senti um patinho feio da fome.
precisa de dinheiro, e assim, o que você falou, imagina se hoje, em 2025, a gente estivesse trabalhando com produto, com chumbada de negócio, entendeu? Pois é. Mas é isso. Imagina o valor que você agrega, Eliane. Eu preciso dizer isso, e eu sempre falo, quando eu falo de tecnologia, hoje, e eu vou dizer um pensamento que eu digo muito, quando o paciente entra no seu consultório, em tempos de IA, de inteligência artificial, muito provavelmente ele vai estar comparando o teu serviço, a tua consulta, a ter perguntado como resolver isso com a IA. Então, se você tiver apenas informações, ele vai valorizar, a percepção de valor dele, falando do resultado, eu não estou falando de eficiência, eu estou falando de posicionamento e marketing. Mas a percepção de valor que ele vai ter de você, de quanto compensou o investimento que ele fez, vai ser menor se você não tiver acesso a coisas que ele não tem acesso. Eu estou falando da percepção de valor, o quanto ele acha que compensou o dinheiro que ele colocou. Então, se você tiver informações, faça isso e aquilo, ele vai pensar que você tem um valor. Mas se você tiver equipamentos, dispositivos, aqui que ele não conhecia, que ele não tinha acesso, ele vai mensurar o valor que você tem de maneira diferente. Uhum. Porque acaba que a gente, com esses produtos, com essas coisas, você está otimizando também o seu tratamento, né? Sim, mas eu estou pensando na percepção de um leigo. Na percepção de um leigo. Poxa, ou seja, se eu perguntasse para o ChatGPT, ele não ia ter isso. Mas ele tem. Porque ele não conhece. Olha aqui outra ponteira que eu quero mostrar para o meu pessoal aqui, ó. Ponteira roller. Essa caneta condutiva, sabe o que é o legal dela, gente? Ela tem, ela aceita que esse conector banana, então não importa o estimulador que você tenha, ele vai funcionar. Ah, mas eu tenho tal marca, funciona. Tal marca, funciona. Você pode comprar a caneta e as ponteiras de acordo com o que você precisa. Então, novamente, você tem, como ela disse, uma estimulação multimodal. Ah, mas eu quero trabalhar, por exemplo, intraoral. Consegue, tem ponteira só para isso. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu sou apaixonado por esse produto. Esse produto de vocês, eu sou... Então, aqui, eu pego lá o meu eletroestimulador e eu vou trabalhar com... Olha o tamanhinho disso aqui, gente. Olha o tamanho que eu posso fazer uma estimulação numa região bem pequenininha lá dentro da língua, né? E aí você vai calibrar, configurar o teu eletroestimulador, olha só como fica seguro, vai cair na boca. Olha como fica seguro, pessoal. Estou rodando aqui, ó, não vai cair. E essa pontinha preta eu também posso trocar. Olha só, olha que bacana essa aqui. Esse é produto Profono, tá? Esse aqui também, olha que bacana. Esse aqui é um dos meus favoritos, tá? Lingual e sublingual. Então, a lingual e sublingual, o Bruno Guimarães e Juliana Lepre também, isso aí é direito autoral deles, essa ponteira, não a caneta, mas essa ponteira. Então, direito autoral de Juliana Lepre, de Bruno Guimarães, cada ponteira é de um, por exemplo, essa roller, o direito autoral, já esqueci o nome agora, é a idade, né, dinossauro, mas assim, cada um tem um autor. Aline Garrido, olha lá, resgatei. Né? Então, assim, e vamos que vamos, é de todos mesmo. Uhum. Então, essa é uma percepção muito interessante, de valorizar a mente por trás da ideia, e você pensar, você falou que a tua missão é materializar o conhecimento desses grandes fonoaudiólogos que pensam nessas estruturas, e eu tenho certeza, Eliane, que você cuida de muita gente dessa forma. Cuida de muita gente. Obrigada. Eu acho que eu estou meio resolvida já com isso daí. Você cuida de muita gente, porque se não fosse nós termos... Tudo isso é um conforto, né? Existir hoje. Imagina que alguém aqui, agora nós estamos no finalzinho, aqui quando nós estamos gravando, hoje é dia 20 de novembro, né? Estamos gravando a dia do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, né? Então, aí, há uma semana já estaremos lá em São Paulo, tá? Gravando, fazendo a cobertura do evento,
tá? E assim, muito emocionados por termos essa oportunidade, mas o cara que se forma hoje, está tendo faculdade hoje, ele já pode comprar recursos da Profono, ele vai se registrar no Conselho Regional, já tem 15 especialidades conhecidas, já tem diversas publicações, tratados, né? O cara pode comprar os recursos idealizados pelo Frank Pierre, por exemplo, pela Elisa Altman, né, o recurso com espelho milimetrado, que eu tenho também. Eu falei, eu não conheço um fonoaudiólogo que não tenha coisas da Profono. Então, olha a penetração que você tem, né, o impacto, o legado da história de você chegar a tantos consultórios, à mão de tantos fonoaudiólogos com esses produtos. Agora, me diga, desses produtos, assim, tem um que é o maior sucesso da sua empresa? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que o nosso tempo está curto, eu preciso falar que um sucesso que eu acho que nós temos é de registro de, por exemplo, de revista científica. Então, a gente, em 89, começou com a nossa revista científica, eu, a Valéria Goff e a Adeli Navas, que ela, infelizmente, nos deixou em 2019, mas a gente começou a dizer, porque o inconformismo que nos moveu. Então, a gente não tinha nem artigo para ser publicado, que mede uma ciência. É o quanto de produção em artigo ela tem, em artigo em revista indexada. Nós começamos a Profono Revista Científica, nós não tínhamos artigos, aí a gente, aos pouquinhos, foi conseguindo, a fonoaudiologia começou a ser visualizada. Nós conseguimos indexação Lilacs, que era da literatura latino-americana, então eu sempre dei muita importância para a pesquisa. Hoje a gente tem, bom, falando da revista que eu preciso falar nesse minutinho que nos tem aí, deixa eu ver aqui, foi Lilacs, foi Scopus, foi Saci, Medline, então assim, é aquilo que eu gostaria de agradecer ao professor Saul Goldenberg, que é da Acta Cirúrgica, da professora Dina Poblacion, que eles me ensinaram muito sobre revista científica, muito, muito. Professora Cláudia Andrade, que ela já, assim, foram pessoas que foram nos ajudando a fazer com que a pesquisa da fonoaudiologia brasileira fosse visualizada com essas bases de dados que a gente indexou a revista. Medline, gente. Nós publicamos a revista Profono, revista de atualização científica. Você estava publicando aqui, estava saindo lá nos Estados Unidos. Então, assim, olha que visibilidade que a gente podia dar às nossas pesquisas. Chegou em 2011, nós pegamos... Então, o que eu tenho muito carinho foi da nossa revista. Então, assim, ela não dava dinheiro nenhum, pelo contrário. Mas, assim, é um amor à profissão que nós temos. Como você disse, ninguém te ajuda no seu canal e tal. Amor à... CNPq nos ajudou, digo, mas, assim, não cobria tudo, você sabe disso. Então, assim, 2011, nós entregamos a nossa revista para que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pudesse continuá-la, pudesse dar um novo impulso, mas entregamos com todas essas indexações para que eles preservassem a memória e o registro das nossas pesquisas. Eu sou tão fissurada por pesquisa que a gente tinha o cantinho das teses dentro da fonoaudiologia, da Profono. Você não era que nem hoje, que você pode pegar, vou lá olhar na internet, vou achar a tese do fulano, porque tem um banco digital. Não tinha. Então, a gente teve o cantinho das teses. As teses, nós tivemos umas 44 teses registradas. Você fazia a sua tese, sua dissertação, ninguém via, ficava lá na prateleira. O professor Saul Goldenberg, ele falaria assim, vocês são loucos? Estudou 5 anos, 10 anos, bota lá na prateleira, nem publica, coloca lá. E aí? Fora isso, a gente ainda fala, não materializa? Ou materializar aquela tese em forma de livro, em forma de um programa para a população, em forma de um instrumento para terapia? Então, assim, isso é loucura total, você estudar tanto. Meu recado, eu acho que eu daria agora, você que está estudando fonoaudiologia, por favor, a gente tem que fazer algo para a sociedade, né? Ou para o fonoaudiólogo, você vai instrumentalizar o fonoaudiólogo, ou você vai fazer algo para a sociedade, já dá direto o negócio para... ou fazer divulgar aquilo que você pesquisou 10 anos, aquele programa. A gente tem também o prêmio Profono Navas, que eu e a Valéria Goff, minha amiga na mesma turma, a gente tem o prêmio Profono Navas, são desde 2022.
em homenagem à nossa querida amiga Adeli, que era o trio, as mosqueteiras, o trio, eu, a Adeli e a Valéria. A Adeli se foi, a gente fez o prêmio para Fono Navas. Eu e a Valéria tomamos conta, esse ano nós vamos ter o apoio da Sociedade Brasileira, o ano passado do Conselho Regional, são premiadas as 10 melhores pesquisas da fonoaudiologia. Então, assim, atenção, que a gente preserva muito isso. Qual é a utilidade prática de que você está fazendo? Né? Então, eu gostaria de levar essa mensagem à fonoaudiologia, que precisa não só publicar, como você levar isso para as outras pessoas, senão não adianta nada. Senão você não terminou a sua pesquisa. Né? Fica esse recado, né, para os Tá. estudantes da fonoaudiologia também, e não só para eles, para os profissionais também já formados, né? A gente ainda precisa buscar muito mais, né? Nossa! Não só buscar, publicar para os próximos que estão vindo, né? Pois é. Liane, já nesse caminho deste recado que você deu para os fonos, eu queria também saber o que você diria para aquele estudante, aquela pessoa que está pensando em ingressar na faculdade, o que você diria para essa pessoa vir para o curso de fonoaudiologia? Que recado você daria, que conselho você daria para esses estudantes? Eu diria que a profissão é maravilhosa, diria que comunicação, ela diminui distância entre as pessoas, que a comunicação, ela faz com que os relacionamentos sejam menos violentos. Então, a gente vai fazer com que as pessoas sintam que a vida vale a pena. Então, o médico vai lá, faz a cirurgia, faz não sei o quê, o fonoaudiólogo vai lá e ele vai fazer com que ele perceba que a vida vale a pena. Então, eu acho linda essa profissão, venham, porque tem uma infinidade de campos para atuar, e acho maravilhosa essa escolha. E é ampla demais. Diante de toda a tua história, de toda a tua trajetória, do quanto você buscou ajudar não somente os teus pacientes, mas colegas de profissão também, eu queria saber se você tem alguma história que te emocionou, ou alguma história que tenha te marcado muito para compartilhar com a gente. Puxa vida. São tantos momentos, eu imagino. São tantos momentos. O que eu sinto hoje é uma realização muito profunda de ver essa evolução da fonoaudiologia. Isso me emociona, estar aqui falando com vocês me emociona. Você vê assim, não existiam cursos de a evolução tecnológica que está, não existiam cursos de fonoaudiologia. A gente lotava teatros com 250 pessoas no começo da fonoaudiologia para fazer cursos, para trazer gente do Japão, Daniel Boom, aí professor Harita do Japão, e todo mundo ajudando, Midori ajudando, todo mundo, Deli ajudando. Hoje, a gente já instituiu, então, cursos e-books EAD, juntando toda a expertise que a gente tem de publicação com o que a gente teve de cursos, a gente está fazendo série e-books EAD pro fono. Então, as pessoas estão dando curso, estão montando e-books para a gente poder estar levando esse conhecimento para todo mundo. Então, o que me emociona é a gente estar podendo, eu estar podendo, agradeço a Deus, a gente está podendo acompanhar toda essa evolução tecnológica que está tendo, que está uma loucura que não para. Agradeço meus 2 filhos pelo tempo que eles doaram tempo à fonoaudiologia, porque eu não pude estar com eles, então eles estavam também doando a fonoaudiologia, meus 2 queridos, e assim, me emociona toda essa história, esse trajeto, e a gente está aqui firme e forte, fazendo a fonoaudiologia acontecer ainda. Divulgando, né, a nossa profissão, apoiando os colegas, porque esse trabalho que você desenvolveu com a Profono, como eu falei antes, não foi um trabalho apenas pensando nos pacientes, pensando naquela época eu não tenho com o que trabalhar, então o que eu posso melhorar? E eu acho que também o nosso intuito do podcast é justamente isso, né? A gente resgatar a história de como começou a fonoaudiologia, de como era no início de tudo, e o quanto a gente chegou hoje, né? O quanto hoje em dia tudo está mais
eu não digo mais fácil, mas a tecnologia nos favoreceu a essas novas gerações agora, né? Mas que não seria possível se lá atrás profissionais como você não tivessem buscado, né? Não, preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar, e tivesse buscado todo esse conhecimento, toda essa experiência, todos esses anos de estudo para melhorar hoje para nós. E hoje nós podemos proporcionar aos nossos pacientes as melhores tecnologias, os melhores recursos, estudos mais qualificados, né? É porque você e tantos outros profissionais buscaram isso para a gente também, né? Isso também é muito gratificante para todos nós. É verdade. Obrigada, porque vocês estão de parabéns também, está divulgando todo esse conhecimento da fonoaudiologia, através desses fonoaudiólogos que vocês chamam aqui, para poder falar a história, do que ver como foi a construção. É uma construção, cada um coloca um tijolinho, cada um está colocando um tijolinho, e nós juntos estamos formando a fonoaudiologia que é hoje, nós viemos montando essa parede aí. Isso. Agora, eu vou perguntar, assim, você falou da pesquisa, mas assim, eu acho que a galera tem uma curiosidade sobre item do site da Profono que você acha que tem o maior sucesso de vendas. Olha, é bem diversificado, viu? Porque você não tem aí quantas especialidades? 15? 15. Bem equilibrado o negócio. Agora, bem equilibrado. Agora, os produtos mais caros são mais difíceis, porque o que acontece com a fonoaudiologia? Ela não é muito bem remunerada, né? Então, assim, ela tem aquela dificuldade de pedir para o paciente comprar, o paciente tem que comprar direto, a instituição que ele trabalha tem que comprar direto, mas a gente da área da saúde tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. Então, assim, eu diria que ele é bem dividido nas áreas, e a revista era algo que eu achava importantíssimo, a gente conhecia as pesquisas que estão sendo realizadas, era uma coisa que as pessoas não acessavam muito, não, infelizmente. Mas de produtos eu diria que é bem equilibrado, viu? Com exceção dos que a gente tem os produtos mais caros, esses aí eu acho que tem mais dificuldade na aquisição. Ah, sim, poxa, que legal. E assim, eu quero sugerir a todos vocês que estão nos ouvindo que acessem profono.com.br. Se você não conhece, eu não sei baixo que pedra você estava vivendo nos últimos 40 anos, passe a conhecer, e eu quero recomendar o seguinte: em qualquer compra que você fizer no site da Profono, tá? Isso é uma coisa que eu combinei com a Eliane, não, tá? Isso é uma coisa que eu combinei com ela, mas em qualquer compra que você fizer o cupom FONO no Recreio, tá? Você vai ganhar 10% de desconto nas compras. Nós temos já esse convênio, né, com o pessoal do marketing da Profono, né, mas eu não falei para ela que eu ia fazer essa divulgação, e isso aí, então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante conhecer, porque são recursos para todas as especialidades, questões tecnológicas avançadas. Como eu falei aqui, né, eu tenho lá o espelho de Altman, né, que eu uso bastante no meu consultório, eu tenho as canetas condutivas, tenho halteres linguais, e diversas outras coisas que eu falei que eu acho difícil um fonoaudiólogo, se não é impossível, que tenha dentro da sua caixa de ferramentas produtos que são, assim, frutos da generosidade, de pensar em colocar recursos profissionais na mão de milhares de audiólogos no Brasil. Então, todo esse reconhecimento que vem, né, que eu falei de você se tornar top of mind, todo mundo conhecer, lá na graduação, quando o professor falou, mas aí, o que eu faço isso aqui? Entra no site da Profono que você vai encontrar. Esse reconhecimento é muito merecido. É muito merecido porque você correu o risco, você tem skin in the game, como se fala em inglês, né? Ou seja, você colocou o teu pescoço ali na linha, né? Viu riscos, fez investimentos e inovou, mesmo quando não existiam os indexadores de pesquisa, você disponibilizou. Isso é genialidade. Porque isso é uma coisa que nem te remunera, o cara ir lá acessar a pesquisa num banco de tese, a pessoa lá de uma cidade no interior, acessar pela internet no KD, achar o site da... Nada, pelo contrário. Mas você tem também lá
um cadastro de fonoaudiólogos, não tem? E as pessoas podem buscar por fonoaudiólogos dentro do site da Profono, as pessoas podem buscar também, depois que você se cadastra lá, são oferecidos cursos e oportunidades de formação, alguns que, né, nem tem valor, assim, não se cobre, então tem um monte de coisa bacana que nos fizeram querer trazê-la aqui, porque eu falei, são sinais também, como o mundo está fazendo esse podcast, de amor pela profissão. Muito amor pela profissão, todos nós temos. É um ofício de amor, né? Então, esse ofício de amor, ele tem que ser reconhecido. Aliás, você que está nos escutando, comenta aqui com a gente o teu recurso terapêutico da Profono, que é o seu favorito, qual que sempre está ali na sua mala de ferramentas, que você faz o que precisa, ou que você que tem lá no seu consultório. Eu já falei os meus, eu sou fã da caneta condutiva, eu sou fã do espelho milimetrado, né, que a gente usa, né, para ver como é que está a inspiração da pessoa, se está simétrica, se não está, né, e assim, e isso também cria uma relação interessante com profissionais médicos. Olha, agora que você me pegou bem de surpresa, mas se você quiser saber, a gente estava até comentando que talvez o queridinho da fonoaudiologia, a queridinha da fonoaudiologia é a caneta proprioceptiva. Não sei se você conhece. Eu tenho e eu amo. Vibração mecânica. Eu suspeita porque eu sou muito fã Profono. Eu tenho, olha, quase todos os materiais, inclusive. Lindo. Então, assim, a caneta proprioceptora eu uso muito, muito. Não tem um paciente, eu acho, que eu não utilize. Ela é muito queridinha. A gente está elegendo a queridinha da Fono, que é a caneta proprioceptiva. A caneta proprioceptiva tem um outro, porque nós temos que falar também de publicações da Profono, né? Porque e fonoaudiólogo, por exemplo, da área da linguagem que não tem o ABFW? Pois é. Sim, tenho também. Gente, e é um crescimento, uma coisa tão assim, que você vê que a gente tinha publicação impressa, aí de repente a gente começou, ai que legal, a gente tem agora a publicação digital, puxa, ai que legal. Aí a Amazon, pelo amor de Deus, ficava com 65% da venda, você pagava 100, 65% para a Amazon, não, isso não pode. Então, a nossa plataforma, a gente está com plataforma digital, então um crescimento, esse negócio do editorial é uma coisa louca. Agora a gente está nesse negócio de livros interativos, você tem o livro impresso, você já faz o aplicativo, a gente não para, a gente está indo uma coisa bem legal, o POD da professora Cláudia Andrade, Hope da Fernanda Adré, a gente está lançando o BAIF, que é uma bateria de avaliação da fala, olha assim, da Karen, então, o editorial é muito bom. Quem que não tem o ABFW, mas o ABFW não começou assim. O ABFW hoje, você pega o livro e você vai lá e você entra no aplicativo e vai para o ABFW quando começou, era só o livro impresso. Aí fazer o negócio na unha. Agora não. Eu sou dessa. Acho que você não é não. Mas é um queridinho a ABFW. Quando eu estava aprendendo esse protocolo, não tinha, aí eu pensei, cara, eu tinha que botar isso numa tabela do Excel. Agora já tem, tudo bonitinho, coisa mais linda, né? Ou seja, é um processo, é um desenvolvimento, e eu acho importante que as pessoas tenham consciência dessa zona de conforto em que estão, quem não passou por isso. Nós tivemos uma coisa que me emocionou muito, e eu já quero agradecer novamente por você ter me apresentado, Liliane Desgualdo, foi quando ela falou que ela teve que esperar vir de navio aqui para o Brasil, um tal de um artigo que falava sobre um tal de um exame, né? que basicamente era a impedanciometria. Ela teve que esperar vir de navio isso aí, e depois desenvolver o negócio aqui para fazer acontecer. Eu falei, peraí, você está me falando que você que... Sim, fui eu. Assim ela fala como se fosse... Não, uma querida, Liliane Desgualdo é uma querida. Aqueles testes auditivos dela e da Eliane Xoxá são maravilhosos também para você avaliação. Oi? Não veio ainda, a doutora Eliane Xoxá não veio no nosso recreio ainda. Queremos você aqui, doutora Eliane Xoxá. Então, pode chamá-la, ela é uma agenda mais cheia, mas tem que conseguir, porque esses testes do processamento auditivo delas, das duas, da Liliane Desgualdo, da Eliane Xoxá, é maravilhoso. Se eu falar em queridinho, também tem esse queridinho aí para fazer a avaliação.
Agora a gente está... E assim, não pode parar, porque a gente quer que esses testes auditivos você possa aplicá-los sem estar online, para você fazer offline. A próxima coisa, então, assim, é uma atualização constante de tudo. Não dá para você parar. Se a gente tivesse parado no ABFW lá atrás, ele já tinha morrido. Não, a gente fez os gráficos, fez a aplicação, fez o aplicativo. E vamos que vamos. Olha que maravilha, gente. A gente poderia ficar falando dessa empresa, dessa iniciativa que veio do coração dessa incrível fonoaudióloga por horas e horas e horas. Por isso que eu disse no começo, assim, que ela é uma deusa da fonoaudiologia, que o Olimpo da fonoaudiologia, né, permitiu que viesse aqui no nosso recreio, porque realmente a Profono está presente no dia a dia de muitos fonoaudiólogos. Isso é uma coisa, isso é um mérito seu. Inclusive, né, quero dizer que a Profono também estará no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 2025, tá? Com todos esses recursos, você pode ir lá para bater um papo com a Eliane, com... Quem mais que vai estar lá com você? Todo mundo, nós teremos os minutos práticos da fonoaudiologia. Convidamos todos os nossos parceiros, todos os nossos autores, idealizadores. Nós estamos com a programação lá no nosso site. Então, do 27, 28 e 29 tem programação o dia inteiro, com pessoas que vão lá. Um vai falar sobre a utilização das espátulas, o outro sobre a utilização da proprioceptiva, outro. Minutos práticos de fonoaudiologia com os nossos especialistas, porque, na verdade, é de todos. Vocês estão entendendo por que eu estou falando que ela é muito generosa? Então, eu estou dizendo para vocês que a Profono, ela adquiriu um stand, os expositores, eles compram espaço para estar lá na CBF, ela adquiriu e ela vai utilizar isso para nos dar formações, que são minutos práticos, com os autores e colaboradores. Veja então, já fica a dica para o pessoal que vai ir para o congresso. Se você tem dúvida de como utilizar algum material da Profono e se você gostaria de adquirir qualquer material da Profono, você vai lá nesses minutinhos práticos que você vai ver o material e vai ver a utilização dele. Isso. E vai poder dar um abraço na Eliane e falar bem assim: Eliane, nós temos muito a agradecer pelo legado que você deixou na nossa profissão. Obrigada, Vinícius. Essa dedicação, essa inquietude tua, ela trouxe, essa inquietude sua trouxe recursos profissionais para milhares, dezenas de milhares de fonoaudiólogos que podem atender com qualidade, com segurança. Então, assim, a fonoaudiologia ganhou muito quando você entrou para o time da fonoaudiologia. A ciência ganhou muito com você. Então, obrigada. É muito maravilhoso ter. Aliás, eu também vou dar uma dica, eu quero falar de uma outra empresa que é um parceiro nosso, agora sim, é uma publi, para nosso podcast, nosso primeiro parceiro. Se você estiver ligadinho no nosso Instagram, você pode ganhar livros da editora Sanar gratuitamente. Então, a editora Sanar, ela nos forneceu alguns exemplares e vai funcionar bem assim. Vou falar, gente, eu vou publicar no meu stories lá do nosso Fono Recreio. Estou, por exemplo, em tal lugar e a primeira pessoa que chegar aqui pode ganhar, por exemplo, um Sanar Note. E é simplesmente assim, chegou o primeiro que chegar, levou. Então vai levar quem estiver ligadinho no nosso Instagram. E isso vale para o Sanar Note. Isso vale para o livro Guia Prático de Condutas Fonoaudiológicas. Isso de graça. Isso vale para o livro de Anatomia e Fisiologia de Cabeça e do Pescoço e 500 questões de concursos comentadas. Então, quem estiver ligado pode ganhar isso, tá? Mas tem que estar ligado nos nossos veículos oficiais. Então, essa é a primeira vez que eu estou falando, isso é coisa nova. Recebi, falei para a Cléo, né? Aliás, gente, hoje a Dani não está trabalhando, tá, gente? Por isso que a Dani não está aqui. Beijo, Dani, a gente ama você, que é uma das nossas hosts aqui do podcast. Então, gente,
vale muito a pena. A gente já teve aqui com a presidente da SBFA contando para a gente como é que ia ser o evento. Não deixa de participar, não, gente, porque eu tenho certeza que essas pessoas da velha guarda, digamos assim, né, valorizam muito esses eventos, porque eles viveram numa época em que não existia. Né? Agora você tem um evento aí que espera 7.000 pessoas, um Transamérica Expo Center, e o cara fala, sei lá, se eu vou. Como não, cara? Como não? Mas, nossa, isso é uma programação fixa na minha agenda. Né? Eu estarei lá e vou estar lá para... Isso que eu estou dizendo aqui, gravado, vai ficar para a posteridade, esse agradecimento. Eu espero que muitas pessoas vão lá na Profone e falem obrigado. E vai contar para a gente, vai contar para ela qual que é o recurso terapêutico do Profone, que não sai do seu kit de trabalho do dia a dia, os recursos. A Cleo falou que usou a BFW, que é editado, também deve usar nos escutando a BFW. Pois é, você sabe que ele é da Profono, tá? Então tem aqui também as canetas condutivas, as canetas proprioceptivas, o halter lingual, o exercitador facial. Eu estou falando que eu trabalho um pouco, eu sou da voz e da neuromodulação, e também estou trabalhando com, né, trabalho com esse tipo de coisa, então são esses recursos que eu conheço mais. Mas tem muita coisa, são livros e livros, são produtos e produtos que a gente precisa valorizar e registrar aqui. E mais do que qualquer coisa, no finalzinho do nosso programa, eu acho que posso falar em nome dos fonoaudiólogos. Obrigado, Eliane. Eu que agradeço todos os fonoaudiólogos parceiros, e especialmente a vocês dois, hoje, vocês três, ao canal, Fono Recreio, de estar divulgando toda essa memória da fonoaudiologia. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque vocês estão registrando a nossa memória. Parabéns. Muito, muito obrigada. E nós crescemos muito fazendo isso. Crescemos muito porque nós da mesma maneira que você tem a generosidade, nós estamos deixando isso para todo mundo, fazendo esse contato, aprendendo com vocês, e é muito rico, sabe? Muito. O tempo que a gente investe aqui não é nada perto do quanto a gente cresce escutando a história e os exemplos de vocês. Olha, obrigada a vocês estão de parabéns, viu? Parabéns mesmo, que vocês continuem registrando essa memória. Sim, nosso podcast já tem aí, nossa, já batemos 2 anos, Cleo, será? 2 anos, em julho. Caramba, a gente nem fez a comemoração de 2 anos, você vê como olha aí, olha aí. Né? E estamos tá aí. Hora. Mais tarde. Olha, chegando, né, cara? E dessa vez, pela primeira vez, pessoal, estaremos nós três, eu, a Cleo e a Dani, estaremos lá no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Vem a gente dar um abraço, fazer uma foto, marque a gente. Da mesma forma, quando você for lá no stand da Profono, que eu estarei lá também, tá? Da mesma forma que da outra vez, estarei lá novamente para dar um abraço nesse povo maravilhoso, né? Na Liliane, na Eliane, no Franco, em todos esses colaboradores incríveis, tá? E, gente, então fica aí o convite para você conhecer a Profono, conhecer o site, conhecer a história da sua profissão. E eu vou agradecer mais uma vez, dessa vez não pelo legado, mas pelo tempo que você dispôs de estar com a gente. Tá? É incrível você, com tanta coisa para fazer, parar um pouquinho para conversar com a gente sobre essa história maravilhosa, né? E dessa história de amor, generosidade, de ajudar os colegas profissionais até se tornar essa figura admirada que você é no meio. Tá? E eu vou dizer a vocês todos que nós ainda teremos muita coisa boa esse ano, mas não deixe de ver os últimos episódios, gente. A gente entrevistou esse ano a Adriana Tessitore, presidente do Conselho Federal, presidente da Sociedade Científica. Os convidados esse ano estão assim, é o Dream Team, tá? É o Dream Team da fonoaudiologia e está vindo aqui contar a história da profissão. Então não deixe de ver os episódios anteriores, fique ligadinho nos próximos e não deixe de acompanhar o nosso Instagram. Se você pode ganhar obras e outras coisas que estamos preparando. E como sempre, eu vou encerrar para você que eu vejo você no próximo episódio. Um abraço!